Rodrigo Batista, ele falou algumas coisas aqui que eu acho interessante a gente também falar, tocar sobre os assuntos. Ele falou que meus filhos não fizeram a aula de EAD, de educação à distância, e não fizeram nenhum dos trabalhos. E ainda assim apareceu que eles haviam feito. Cara, o que fizeram disso na prefeitura e no estado para empurrar os alunos para frente, não está escrito, cara. Eu me lembrei do Vampeta, quando ele jogou pelo Flamengo. Eu sou flamenguista. O Vampeta, jogador de futebol, ele jogou pelo Flamengo. E o Flamengo, na época, não pagava o salário. Aí o Vampeta falou, cara, eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Porque foi uma das piores atuações em equipe que ele atuou na carreira dele. Ele faz mais ou menos também isso aqui. O governo finge que está nos dando subsídio e a gente finge que ensinou e vai jogando esses moleques para frente. E tinha assim, que passar... O risco disso, cara, a longo prazo é muito grande, cara. É muito grande, cara. Porque a gente, essas pessoas que não estão tendo esse contato com esse conteúdo agora, são as mesmas pessoas assim que acabam não tendo o tipo de formação, por exemplo, que traz essas referências, sabe? Que deixa um pouco mais claro o processo de construção de conhecimento, por exemplo. Uhum. Então, assim, o acesso à educação nesse momento da vida é essencial por isso. Porque a gente está caindo nesse mesmo... Que, por exemplo, essa questão do autodidata que você estava falando. Quando o aluno não tem essa referência, quando o aluno não entende, ele vai cair num livro, por exemplo, daquele... Sabe aquela coleção de Para-Idiotas? A história... politicamente incorreta? Tem vários. Tem um monte de conteúdo dessa mesma coleção. É para idiotas. E assim, um conteúdo muito raso. Porque a ideia é ter um conteúdo introdutório para um assunto. Mas assim, acaba tornando esse tipo de conteúdo como uma referência. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, nesse momento do ensino da educação básica, construir essas referências, cara. Mas aí eu acho que quem tem uma parcela de culpa gigantesca nisso é a universidade. Você tá aí dentro, cara. A universidade que deveria ser o baluarte para poder brindar a sociedade de que isso se espalhe, cara. Porque é ali que tem um conhecimento mais seguro, mais consistente, né, que de alguma forma é confrontado com as fontes, com os pares que estudam, né? Muitos defendem até posições diferentes, né, antagônicas, mas, cara, todos eles têm que ter uma fundamentação, tem que ter referência, tem que ter bibliografia, tem que ter, né, as fontes. E já essa galera não está nem um pouco preocupada. Tem, igual você estava falando aí, tem o Leandro Narlock, que é um autor, ele era editor da revista Super Interessante. Aí ele criou uma coleção de história, a história politicamente incorreta, da América Latina, do Brasil, do mundo, né, onde ele aponta situações e circunstâncias históricas bem controversas. E dentro do mundo universitário, esse debate já aconteceu e já foi esperado, aqueles posicionamentos, aquelas coisas que eles apresentam ali. Mas aí a galera lê isso e toma aquilo como referência e fala, cara, esse é o livro de história que deveria ter nas escolas. Não, meu amigo, não é esse o livro de história. Porque esse debate já foi feito dentro da academia, mas a academia, infelizmente, muitas vezes ela não publiciza isso, ou não faz com que isso chegue ao grande público, fica mais para os iniciados ali. É quase como, eu vejo a universidade hoje como as religiões antigas, dos iniciados, né? Só os iniciados que podem discutir aqueles assuntos. O grande público fica alheio daquelas discussões, né? E aí eles ficam sabendo só por alto ou por teorias conspiratórias o que acontece naquelas reuniões. Aí o cara vai, por exemplo, o povo fala sobre a maçonaria. Ah, lá tem ritual satânico, tem isso, tem aquilo, né? Tem o sacrifício de criança, de bola.
crítica sobre a questão de que acontece até mesmo dentro da universidade já, né? Essa crítica sobre a questão da participação da universidade na sociedade, né? Porque realmente você tem razão quando você fala que uma grande parcela da culpa está na universidade, porque eles não, né? A gente, praticamente. A gente saiu da universidade, né? A gente, sem querer, às vezes, mantém esse mesmo distanciamento entre o que é visto, o que é passado, o que é conversado, discutido dentro da universidade e fora dela, né? A gente elitizou aquele espaço e fechou ele para os iniciados. Então, assim, esse debate ele precisa acontecer dentro da universidade, para mudar dentro da universidade, porque não há, assim, não há referências maiores, assim, não há referência maior, por exemplo, dentro da filosofia do que as universidades, né? O conteúdo que é produzido dentro das universidades. As publicações, artigos, apresentações, palestras, isso tem que ser, tornar esse conteúdo de alguma forma público. Acessível. Igual outra coisa que ocorre muito dentro da direita, que eu fico tentando acompanhar o que essa galera, fica umas antenas ligadas, tentando ver o que esse povo está falando. Tem um livro que se popularizou muito agora na pandemia também, de uma mulher chamada Kátia Benedetti, cara, falando sobre porque que os nossos alunos não aprendem a ler e escrever e metendo pau no sócio-construtivismo. Eu comprei a desgraça do livro, cara. Puta que me pariu. Essa mulher é uma retardada. Não tem pesquisa nenhuma empírica. Ela não vai nas escolas para saber se o método sócio-construtivista é utilizado. Aí sai metendo pau em Paulo Freire, né, aí na Emília Ferreiro, no Piaget, no Vygotsky. Cara, mas, mano, não tem consistência nenhuma. Você já foi numa sala de aula dizendo que o tal do letramento não faz o método de alfabetização fônico-silábico, cara? Não existe nada disso nesses autores, cara. Eu tenho os livros aqui, eu posto esses vídeos na internet e mostro onde que tá a falha, mas aí o meu canal é fraquíssimo, né? E dessa galera que repercute, fica famoso, esse livro vendeu pra caralho. Então são os tipos de preconceitos que se propagam, e essa galera chegou primeiro na internet, né? Eles viram esse espaço muito antes do que a universidade e do que as pessoas que estudam de uma forma mais séria as coisas. E aí, como quem chega primeiro... A internet é um espaço aberto. E nesse espaço aberto, quem toma lugar primeiro, consegue espaço. Então, assim, eu acompanho o cenário assim, do YouTube há muito tempo. Eu acompanho o YouTube há muito tempo e eu consigo ver figuras que hoje em dia não fariam sucesso nenhum, sabe? Hoje em dia, as figuras que são gigantes hoje, que são antigas no YouTube, não fariam sucesso. Se tivesse começado hoje, não... Exatamente. Porque eles começaram num momento que não havia esse conteúdo. E agora que o conteúdo está feito na maior qualidade possível para poder ter um destaque, esse conteúdo sem qualidade, tanto no áudio, no vídeo e na própria construção do conceito do conteúdo, esse pessoal assim não tem uma diferença muito grande. A diferença real é que eles começaram antes. Então, assim, isso se espelha nessa situação que você está falando. Eles começaram antes, cara. Então eles têm esse espaço. Você viu um Felipe Neto da vida, né, por exemplo, né? Hoje os dois principais youtubers brasileiros, Felipe Neto e o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é engraçado pra caralho. Eu acho que mesmo hoje, se ele começasse, ele despontaria. O Felipe Neto, eu acho que já não. Mas o próprio Whindersson não é tão antigo, né? O Whindersson, se eu não me engano, ele tem o quê? Uns 5 anos de YouTube? Alguma coisa assim. E o Felipe Neto, ao contrário dele, já tem 10. Já tá indo para 11. Então, assim, é um conteúdo... A consistência de conteúdo eu não vejo. Mas ele criou um staff hoje que o coloca como a principal figura. Inclusive, ele tem menos seguidores no YouTube do que o Whindersson. Mas ele tem mais alcance do que o Whindersson no que ele faz em todas as redes sociais. Então ele é um cara fodástico aí. E é porque eu acho que também tinha ele criou coisas que ele
construiu com essa exposição que ele teve. Mas o conteúdo que ele começou fazendo é um conteúdo que hoje em dia já é só onde as pessoas não precisam ter tanta qualidade para ser efetivas. E onde, por exemplo, você estava falando de 2013, onde tava, o MBL estava estourado, assim, e começou essa... Esses meninos conseguiram pegar, assim, o momento ideal de poder ter o sucesso que eles tiveram e hoje em dia estão na política. Então, assim... O Hegel, não sei se você conhece, o Hegel falava muito disso, cara. De você captar o espírito do tempo, cara. No momento certo, né? Então tem esses caras, eles entraram no bagulho no momento certo, na hora exata, no lugar correto. Então eles captaram ali o espírito e entrou. E não precisou de tanto recurso assim intelectual, tanto recurso também às vezes os vídeos nem eram tão sofisticados, né? Hoje eles já conseguem colocar uns efeitos especiais maiores, mas os vídeos no começo do YouTube era fraquíssimo, cara, qualidade horrorosa. Você vê os vídeos do Felipe Neto, cara, era só eles bravejando, xingando Deus e o mundo e criticando todo mundo. E era uma merda. Um cenário aleatório, assim, ó, cheio de nada lá no fundo. Foi falar, cara, uma coisa engraçada que eu sempre lembro que eu associo com a imagem do Felipe Neto é o Crepúsculo, cara. Então, assim, é um momento de entrada ideal, sabe? É um momento de entrada que não existe ninguém fazendo nada realmente relevante, e aí você pega um conteúdo que você tá fazendo ali de boa e vai, cara. E hoje em dia isso é muito mais difícil. Hoje em dia, para você ter um canal de sucesso, você tem que ter uma produção assim muito boa, ou você tem que ser o cara perfeito para isso. Que é, por exemplo, o Whindersson. O Whindersson não faz um conteúdo de extrema qualidade, mas ele é um cara que é muito carismático. Então, assim, ele consegue ter esse contato com o público por causa disso, assim, em grande parte, né? Eu vejo hoje com a ascensão aí, a gente tá fazendo aqui uma live, né? A ascensão dos podcasts, cara. Os mais bombados já eram de caras que já eram bombados em outras coisas da internet. Então eles estão usando, cara, não é que tem qualidade. O Flow Podcast, por exemplo, que hoje é o mais bombado, acho, da internet. Os dois caras, velho, eles são fraquíssimos de conteúdo, filho. Os dois, mas eles já vinham, eles eram gamers anteriormente, né? Já tinha uma certa expressividade na internet e entraram, começaram a entrevistar os pica, porque eles já tinham contato, porque já eram grandes anteriormente. Aí se entrevistando pica é fácil, cara. É fácil você bombar mesmo e ser o mais fodão. Cara, uma coisa que eu sempre falo, com todo mundo que eu vou comentar sobre o Flow, eles são duas pessoas fracas, assim, em relação assim, o que eu considero, né, a qualidade da conversa que eles têm ali. Eles não levam um negócio, tipo, realmente muito interessante, um negócio que te prende, sabe? Depende muito mais do convidado do que deles. Mas eles não só fizeram primeiro, como fizeram com muita qualidade na produção. O áudio é muito bem produzido, o vídeo é muito bem produzido, então essas duas coisas que são essenciais para a produção de conteúdo hoje em dia, eles fazem com excelência. Só que o Monark, o boçal do Monark, ele já era muito famoso, e o Igor também. O Igor não era tão famoso quanto o Monark, mas o Igor também tinha relevância. Então, assim, pegaram dois caras que eram enormes, assim, já tinham um quantitativo legal, e fizeram um projeto que é uma cópia do Joe Rogan, que que não... Eles falam, né, que a inspiração deles é o Joe Rogan nos Estados Unidos, né? Mas então, não é inspiração, é cópia, viu?
Daniel, Voltou? voltou aí? Voltou? Aí. Então, Era eu, agora você. a galera tá fazendo um podcast por tudo quanto é coisa, de nicho agora, né? Buscando os nichos. Não sei se você já percebeu essa tendência aí. Tem nego sertanejo, tem nego do funk fazendo, tem nego só de stand-up fazendo podcast, né? Aí pegou, Viram os números do né? Flow, né? Viram os números do Flow e quiseram fazer, porque assim, realmente os caras estão gigantes. Tá. E outra coisa que beneficiou o Flow foi a galera que assiste. Porque eles fazem aqueles cortes, os cortes não é o próprio Flow que faz, né? A galera que assiste e coloca os cortes que são os melhores momentos da entrevista. Na comunidade gamer. Isso é muito comum na comunidade dos games, cara. Tipo assim, eu jogo e assim, eu sou bem ligado nessa comunidade. E assim, existem canais no YouTube que são exclusivos disso, assim, são exclusivos de clipes, de lives, assim, de cortes, e que eles fazem uma grana com isso, cara, porque esse conteúdo, eles pegam simplesmente os melhores momentos e jogam lá, e o que realmente dá visualização em massa são esses vídeos, porque tem um conteúdo mais curto, bem mais curto que o Flow inteiro, por exemplo, e é mais acessível. Então, assim, você tá ali no momento, você vê, assim, só um vídeo, sabe? Uhum. Cara, mas muito massa esse bate-papo aí, nossa, cara, né? Falando de tudo aí, já fomos parar na cultura atual, mas para falar também da falta de consistência, né? A gente começou falando da educação na pandemia, de como a qualidade caiu, né? De como os PETs, por exemplo, de Minas, de filosofia aqui, estavam horrorosos, com fontes completamente, né, escrotas, sem mínimo de qualidade, e também como outros caras da internet, né, como essa cultura internet, que ela está avançando, mas também sem qualidade, né, e propagando aí conteúdo muitas vezes com fontes duvidosas, com fontes que são complicadas de a gente trabalhar. Então foi massa demais, eu gostei demais desse bate-papo, nós ainda viajamos várias coisas aí, e achei interessante. Mas eu gosto de estudar, gosto de ver, eu gosto de acompanhar o que está acontecendo, as tendências. Às vezes a gente chega depois, né? Os caras foram primeiro, quem chega primeiro consegue ter uma proeminência. Isso até também no questão de mercado, cara. Aí, quando você estuda assim a questão de funcionamento dos mercados, as empresas que são as pioneiras num determinado ramo, elas costumam ser, a não ser que ela faça um monte de cagada, ela costuma ser a líder daquele ramo durante todo o tempo que aquele ramo existir, né? A Coca-Cola, por exemplo, e vários outros, né? McDonald's, Burger King. McDonald's, Então aí, quando entra um concorrente fodástico, ele tenta concorrer em outro aspecto que não no pioneirismo, né? Ele tenta dar uma outra coisa ali para poder concorrer. Um exemplo que eu acabei de lembrar é aquela linha mais especial do McDonald's, né? Eles viram que existe essa tendência de mercado de um hambúrguer um pouco mais sofisticado e mudaram e construíram esse novo cardápio, né? Então, assim, tem que se adaptar, porque se não se adaptar, vai perder. E eu acho que a educação precisa fazer isso, cara. Ela precisa adentrar, mas também a população de baixa renda precisa começar a ter acesso. Eu acho que, infelizmente, o livre mercado não tem condições de fornecer isso, aí vai ter que ser o Estado mesmo. Aí tem essa briga ideológica sobre a política. É uma discussão muito complicada, porque ao mesmo tempo que a gente quer fazer isso, existe o risco da gente, por exemplo, excluir o papel do professor nisso. O papel do professor presencial nisso. Então, assim, é muito importante que a gente tenha um professor acompanhando o aluno, porque o aluno, aquele aluno dentro de uma sala de 50, que às vezes a gente mal consegue olhar para ele, sendo professor, ele tem necessidades, aquele singular, sabe? Então, assim, a gente precisa dar atenção para o sujeito também. Então, é muito complicado excluir, porque, querendo ou não, quando a gente fala de educação à distância, a gente fala de educação que pode ser massificada. Pode ter simplesmente um professor para o estado inteiro fazendo aula online. E aí você pensa, quantas pessoas são formadas? A galera usa muito no marketing digital.
né? Você E ganha aí você dinheiro pensa, pra quantas caralho, pessoas mas são então, por formadas em quê? filosofia e licenciatura? Aí fudeu, né? Mas, e também, a questão do acompanhamento, eu acho que é fundamental, porque na sala de aula ali, que se dá o aprendizado mais consistente, que você pode tirar dúvida, com esse online, muitas vezes você não consegue ter, dependendo do tanto de aluno que um professor tem ali, ele não consegue atender a todas as dúvidas, né, cara? Eu mesmo, né, com tanto de aluno que eu tinha no ano passado, eu não conseguia tirar todas as dúvidas de todos os alunos. Eu tenho, em média, por ano, 1.500 alunos, cara. Você tem noção que é isso? Você acha que dá para atender de forma individualizada e dá para tirar dúvida de forma ou de uma Infelizmente, maneira não. satisfatória? Não dá, cara. Então acaba que a gente não cumpre a nossa missão de forma integral, mas por conta de uma estrutura também, de um sistema que foi, acho que, criado, desenvolvido para não funcionar mesmo. E a gente tá aí mais num papel de babá mesmo, de vigiar eles, para eles não fazerem merda na rua, né? Porque os pais também não aguentam ficar com eles em casa. Então, E nem consegue, né? Porque precisa trabalhar os dois. É. Então, Isso é um problema que a assim, gente vivencia hoje na educação, infelizmente. Você fala aí? então, assim, essa realidade que se deu até no pós-guerra, né? Dos dois trabalharem. Não permite esse convívio com o filho. Esse convívio direto, essa atenção com os filhos. Então, assim, quando o pai não abandona, que também é muito comum, o casal, os dois trabalham, às vezes não dá para fazer rodízio, às vezes não tem como, não tem a possibilidade, e é isso, assim, não tem como você dar atenção especial se você não tem tempo para isso. E assim acontece com o professor também. O professor tem, como você, 1.500 alunos, só não consegue ouvir uma pessoa. Infelizmente, sabe? E assim, Infelizmente, não dá. é um problema muito grande isso, da gente não conseguir ouvir o aluno. Porque o aluno tem necessidades, e esse aluno que você consegue ouvir, às vezes você consegue mudar muita coisa na perspectiva dele de vida. Então, assim, que é uma coisa que aconteceu comigo, sabe? Assim, um professor teve a possibilidade de fazer isso e minha vida mudou consideravelmente com isso. Então, a gente consegue perceber a importância disso quando isso acontece. Sabe? Desse contato. É quando a gente consegue ter isso, né? Acho que é o aspecto fundamental, uma das coisas que está fazendo mais falta, de fato, durante a pandemia, é isso. Essa socialização, esse contato, essa humanização, porque o trem está ficando tudo virtual e a tendência é de que os governos passem a usar isso de forma cada vez mais ampla, para poder até reduzir custos, porque isso é mais barato. O que eles reduziram de gastos com educação no passado, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, cara, foi valores gigantescos, mano. Porque eles não contrataram professores quando precisava, e tinha professor faltando nas escolas, foda-se, porque é a distância, e aí o governo está fornecendo lá. A mesma coisa na prefeitura, a gente ia de van, aí gasta dinheiro, eu trabalho na zona rural, a van me pega em casa, né, para eu ir e me deixa em casa. Então, ele não teve que contratar essas vans para ir voltar, para gastar gasolina. Eu ganho salário de transporte, o período que eu fico na van, eu ganho hora-aula. Então, eu não ganhei salário, perdi ele. Né? Eu tinha dobra também, eu perdi as aulas de dobra, tiraram minha dobra. Então, ele diminuiu o custo pra caralho, velho. Isso foi massificado no ensino inteiro. Você falou a coisa depois do pós-guerra mundial, isso é muito interessante também, né, cara? A cultura capitalista, o que ela foi fazendo e como a gente embarcou nessa ilusão de liberdade. Porque até então o homem só que trabalhava, né? E ele era o provedor. A partir do momento que a mulher entra no mercado de trabalho, como é que funciona o capitalismo? Quanto maior a oferta de gente para trabalhar, né? Mas os salários são achatados. O salário diminuiu, o homem sozinho mais já não conseguia cuidar de um lar, precisava da mulher, e aí os dois trabalhando fora, isso gera, né, um problema, que é o problema de não mais ter alguém para acompanhar os filhos. Então os pais precisam depositar os filhos em algum lugar para
poder cuidar deles ou se livrar deles, né, ou numa creche, ou numa escola, ensino fundamental, médio, para assim ter a segurança de que os filhos estarão bem protegidos e supostamente educados, né, mas ali controlados, dominados por babás que viramos nós professores. E a educação acabou virando isso. Nesse processo histórico, a qualidade foi caindo, foi massificando o ensino. À medida que o tempo passa também, a partir da década de 80, nós começamos um processo de massificação também, mais ainda que se acentuou depois da LDB de 1996. Até então, eram poucos que tinham acesso à educação, mesmo a pública. Eu lembro que no meu tempo, a educação pública, a escola pública era melhor que a particular. A particular era para quem não conseguia passar na escola pública. Você não conseguia ser aprovado na escola pública, você ia para particular para ser aprovado, para ganhar. Era tipo comprar o diploma. E aí também teve vários momentos na educação no Brasil que teve esse vai e vem do ensino técnico, né? Que é esse ensino que claramente quer colocar o estudante depois do ensino médio no mercado de trabalho. Ele não quer que esse estudante participe da vida acadêmica, porque ele quer que a vida acadêmica seja para a elite. Então, assim como quase aconteceu nesses últimos tempos de novo ensino médio, sobre essa questão do ensino técnico, né? Então, é uma questão recorrente no Brasil desde muito tempo. Eu participei de uma palestra na UFO de um professor, hoje ele trabalha no IF, eu não me recordo qual, mas é um professor de história que ele estava fazendo uma palestra sobre isso, assim, a história da educação no Brasil. E isso foi no momento das ocupações, foi no mesmo momento das ocupações, que inclusive eu participei, e assim, eu fiquei chocado, cara, quando eu descobri que o ensino no Brasil sempre foi focado na elite, assim, sempre foi focado em colocar, sempre, assim, é um choque para mim naquele momento, mas eu entendo perfeitamente hoje que é um projeto, claro, e que por isso que, por exemplo, as cotas fazem muito barulho. Então, assim, é um processo para manutenção de poder, né? É um processo para manutenção de riquezas da elite e de privilégios. Com certeza. E quando massifica, a galera que mais abastada ela vai para os colégios particulares, aí os colégios particulares começam a mudar a sua configuração e começam a investir mais em tecnologia, em todos os instrumentos, e também em formação de professores, para que, assim, esses alunos dos colégios particulares se destaquem, né? Os alunos bons das escolas públicas migram para essas escolas particulares, ou ganhando bolsas, ou porque já eram oriundos de famílias estruturadas e já bem economicamente. E todo esse problema vai se acentuando. Hoje a gente encontra na escola pública esses problemas aí, que dificultam bastante o nosso trabalho, a efetividade, salas cheias, alunos vindos de famílias complicadas, estruturadas, o que você percebe, todos os alunos que são problemas, que têm problemas de aprendizagem ou problemas disciplinares, eles são fruto geralmente de famílias estruturadas, os pais não acompanham, não estão nem aí, largam o filho lá mesmo, você tenta ligar para os pais para tentar resolver o problema, eles não vão, não comparecem à escola. Então, é isso aí, a gente não consegue lidar com esse aluno de forma satisfatória, no sentido de fazer com que ele se integre de forma plena à educação, para poder aprender, para poder desenvolver. Ele poderia ter até outras potencialidades que a gente também não consegue descobrir, porque o ensino escolar também ele é fechado, ele é conteudista. Então tem uma série de problemas aí que a gente enfrenta. Sim. Mas é isso aí, Daniel. Mais alguma consideração que você gostaria de falar aí? Já estamos aqui 1 hora e 12 minutos, mais de 1 hora. Achando que ia ser curtinho, o papo foi longe. Mas quando o papo é bom, a gente empolga, né, velho? Se pudesse, aqui ficava... É isso mesmo. Eu gosto de falar, de trocar ideia. Foi massa. Foi massa.
Eu acho Quisera que... a gente fosse famoso, né, para alguém fazer os cortes da nossa conversa aqui e postar. Cara, podia. Eu acho que tem muita pensou? coisa bacana aqui que nós tratamos, cara. Mas como a gente não é famoso, a gente tá lascado mesmo. Não vai rolar, infelizmente. Eu vou tentar gravar aqui depois isso aqui para poder fazer, porque eu não consegui da última que eu fiz, né, baixar o vídeo. Não sei como é que faz, você sabe como é que faz? Não sei mexer com o Instagram, cara. Eu só uso Twitter. Antigamente tinha opção aqui, tinha uma setinha para baixo, para você fazer o download do vídeo da live que você gravou. Hoje parece que não tem mais esse recurso, pelo menos da última live que eu fiz com o Rafael, não apareceu essa opção para mim. Então eu vou ter que usar aquela câmerazinha do meu celular para poder gravar, né, a página. Né? Depois eu vou gravar o nosso vídeo, vou gravar as outras também que nós tivemos, para poder postar no grupo, a gente postar no Drive lá e disponibilizar isso no canal, né, no canal do Residência Pedagógica, eu vou pôr no meu também. Sim. Eu acho que a gente até conseguiria um alcance legal, às vezes, se a gente trabalhasse melhor essa questão da mídia, mas o tempo é muito curto, sabe? A gente não tem tanto recurso, tanto humano quanto financeiro, para poder fazer esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que a gente está tentando fazer o que dá, da melhor forma que pode, assim como o cronológico também não tem, né, tempo cronológico. Igual você trabalha de Uber, né? Eu também tenho meu trabalho. Eu, hoje, de manhã, tive que dar aula, né? Eu dou aula numa instituição particular, né? Um cursinho preparatório para carreiras policiais, dou aula manhã e tarde. Né? De noite estou aqui contigo. Então, muitas das vezes não dá tempo, né, da gente fazer isso. Eu até gostaria de ter mais tempo para ficar só por conta de produzir conteúdo para a internet, mas não dá, né, infelizmente. Mas vamos pensar nos conteúdos aí. Vamos sim, vamos aí, né? Eu gostei do bate-papo aí, foi muito massa, né? Deixar aí então disponibilizado. Hoje foi com você sobre educação, amanhã temos com a Gabriela sobre política, né? Aí vai dar BO também aí nas discussões aí. Apesar que hoje nós também falando de política aí, né?